Esse anime segue a vida de um garoto que possui o poder de um rei demônio, mas ele esconde sua habilidade porque ele quer paz. Essa história segue a vida de um garoto chamado Tandoji. Ele estava em sua casa humilde, até que do nada, ele sente algo acontecendo em um navio, e ao olhar para a coisa, o seu olho começa a doer, e uma aura sombria cobre todo o seu corpo. No dia seguinte, vemos que durante um incêndio no navio, cerca de 267 pessoas a bordo sumiram. Uma garota, junto com o seu lindo mordomo e uma estátua falante, conversam sobre esse caso, e a garota chega à conclusão de que eles precisam da ajuda do Tandoji, mas para usar o poder dele, eles precisam que o Tandoji seja despertado. Enquanto isso, o Tandoji estava chegando na escola. Quando ele passa pelo corredor, todos ficam com medo. Um nerd esbarra nele e se mija todo. Dentro da sala de aula, uma garota cumprimenta o Tandoji, mas ele a ignora, e a garota é repreendida por suas amigas, que dizem que elas não deveriam falar com ele. Na hora de ir embora, o Tandoji vê alguns valentões roubando o dinheiro de um garoto fraco. Ele pensa em fazer algo, mas apenas os ignora e vai para um rio, onde ele fica procurando por uma pedra específica. No dia seguinte, a mesma garota do dia anterior tenta se aproximar do Tandoji, mas ele se recusa, e as amigas da garota chamada Wakana rapidamente levam ela embora. Suas amigas dizem que o Tandoji já mandou inúmeras pessoas para o hospital, mas a Wakana diz que tudo isso não passam de boatos. Mais tarde, nesse dia, enquanto o Tandoji estava voltando para casa, todo um cerco foi montado ao redor da casa dele. A garota, o mordomo e a pedra falante foram até o Tandoji para conversar. A garota revela precisar do poder dele, mas ele se recusa, dizendo não saber nada sobre isso. Então o mordomo revela todas as informações que eles sabem sobre o Tandoji, que seus pais sumiram e que aos 14 anos ele liberou seu poder, levando muitas pessoas a serem hospitalizadas. Ele também revela saber do histórico do Tandoji, e isso irrita o Tandoji, que manda todos o deixarem em paz. A garota tenta insistir e o Tandoji Alma tenta se afastar, mas o mordomo arremessa o Tandoji para fora da sua casa, fazendo-o se irritar ainda mais e colocar o seu poder para fora. O Tandoji bate no chão enquanto pede para ser deixado em paz. Todos então vão embora, e enquanto eles fazem isso, aquela coisa que eliminou as pessoas dentro do navio está acordada novamente, destruindo a cidade. O Tandoji rapidamente se prepara para sair de casa ao sentir a criatura agindo. Ele se lembra da Wakana, dizendo que iria ficar esperando por ele na frente do Parque Hinode. O Tandoji então cria motivação e sobe em cima da sua moto potente para salvar aquela garota. Enquanto isso, o mordomo obtém informações de que o inimigo está se movendo em direção a um museu que contém uma pedra sagrada poderosa. Caso esse ser obtenha esse poder, ninguém será capaz de detê-lo. O museu começa a ser evacuado e algumas empregadinhas, sob as ordens do mordomo, estão tentando comprar a pedra do dono do museu, mas o dono se recusa a vender. Então eles não podem fazer nada, além de tentar impedir a estátua de pedra com cabeça da Medusa. O mordomo entra em uma espécie de mecha e começa a disparar mísseis contra a estátua, mas isso não causa dano algum, e para piorar, ele é arrastado pela criatura até uma montanha. Durante essa batalha, a criatura sentiu o poder da pedra roxa, que a garota de olhos azuis carrega bem no meio do seu busto. Essa pedra tem mais poder do que a que está no museu, então a estátua muda sua rota, indo em direção à garota. No meio do caminho, a estátua passa pela Wakana, a deixando desmaiada no chão. O Tandoji vê tudo isso acontecer e se irrita, colocando seu poder para fora. A estátua os ignora completamente, mas o Tandoji vai atrás dela, salvando a garota e iniciando um combate épico com a estátua. Seu poder é imenso, sendo até mesmo superior ao da estátua. Ele começa a destruir completamente a estátua na porrada, e o mordomo chega à conclusão de que o Tandoji carrega uma pedra obscura, por isso ele não terá mais salvação após essa transformação. No entanto, a Huri acredita no Tandoji e pede para que o seu mordomo não o ataque. Ela então grita o nome do Tandoji, mas ela acaba sendo atacada. No entanto, o Tandoji recobrou sua consciência antes de acertar. Ele se lembra da época em que o seu poder saiu de controle e ele apenas feriu várias pessoas, por isso ele desabafa, dizendo que não deseja esse poder. No entanto, a Huri promete o ajudar a controlar esse poder. Ela beija a pedra que ela carrega em seu peito e a coloca no Tandoji, fazendo com que ele controle perfeitamente o seu poder. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a cabeça da estátua havia consumido a pedra amarela e estava indo em direção ao Tandoji. A coisa ataca o Tandoji, mas ele segura facilmente seu ataque. Ele recebe instruções para quebrar a pedra do inimigo, que no caso é o seu núcleo. Então, apenas de pensar em fazer isso, a sua mão se transforma, e com apenas um soco dessa mão transformada, ele destrói completamente as duas pedras poderosas que davam vida àquele ser bizarro. Ainda no mesmo dia, é mostrado que a colega de classe do Tandoji sobreviveu e está feliz pelo Tandoji ter aparecido no local de encontro, e ela acredita que ele entrará no clube delas. No dia seguinte, ele caminha pela escola com mais confiança, sabendo que pode lidar com os valentões sem acabar os matando. Ele vai até o clube da Wakana e hesita em entrar, mas ao abrir a porta, ele se depara com a Huri e o seu mordomo, já fazendo parte aí desse clube. O Tandoji não entende nada e pergunta se isso é sério, e então a estátua responde dizendo que sim. Depois que a Huri e o seu mordomo chamado Kagami entraram nessa academia, eles aplicaram o seu dinheiro na escola, fazendo com que a escola se transformasse em uma academia de luxo renomada, que serve até mesmo caviar. Obviamente, o diretor também foi substituído, o que fez com que as mudanças acontecessem rapidamente. Todos os estudantes estão felizes com a sua nova escola, o que deixa a Huri bastante feliz. Enquanto isso, o Tandoji estava em uma sala especial da Huri, onde ele foi convocado. Lá ele repara em uma foto de família, e logo em seguida se assusta com a estátua falante. A Huri chega
e diz que essa estátua é como aquela coisa que ele derrotou, mas o seu único poder é a comunicação e a criação de setas. O Kagami então aparece e diz ao Tandouji que há 17 anos atrás vários meteoros caíram sobre o nosso mundo. 7 tipos de cristais alienígenas especiais foram encontrados nesses meteoros, e eles nomearam esses cristais de Sacred Seven, pois eles têm o poder de alterar o DNA humano e causar mutações. O Tandouji possui um desses poderes únicos, logo a mãe dele deve ter sentado em uma dessas pedras antes de colocá-lo nesse mundo, pois com a mãe da Ruri também foi assim. O Tandouji acha que isso é um problema, mas a Ruri diz que vai dar tudo certo, basta ela ficar sempre ao lado dele. Ela diz que muitas pedras apareceram causando caos, e o Tandouji tem o poder para derrotar qualquer inimigo. Em resposta, o Tandouji diz não querer se envolver nisso, e fala para a polícia ou exército fazerem alguma coisa, mas a Ruri diz que as organizações do governo são inúteis, e que eles só servem para coletar imposto de pobre. Logo, o Tandouji é a única esperança da humanidade. Ela pede ajuda dele e promete fazer qualquer coisa para satisfazê-lo. O Tandouji fica desconfortável com o rumo da conversa e decide sair para pegar um ar, mas antes de fazer isso, ele pergunta a Ruri o que aconteceu com a pedra que ela carregava em seu peito. Em resposta, o Kagami se intromete e diz que ela sacrificou a pedra dela para poder o salvar daquela transformação. Enquanto ele pensava em sua vida, uma outra criatura estava agindo nas sombras do continente americano. Seu objetivo era um avião militar que estava carregando algo do seu desejo. Então essa criatura faz com que um serzinho pequeno entre no avião e roube esse poder, o que gera uma explosão gigantesca, formando uma criatura grande e forte o bastante para engolir um navio cargueiro. De volta ao Tandouji, ele estava buscando pedras como sempre, até que do nada as garotas que estavam o ajudando dizem para ele não descartar as pedras desse jeito. Em resposta, o Tandouji diz que não está apenas brincando de achar pedras bonitas. Ele se lembra da época em que ele hospitalizou vários estudantes, e tudo aquilo só aconteceu pois eles jogaram a pedra dele no rio. Enquanto isso, aquela criatura que se formou no céu estava se expandindo de forma anormal. A Ruri e o Kagami estavam tentando entender o que estava acontecendo ali, pois a criatura estava escondida por uma nuvem vermelha. Eles a observam por bastante tempo, e o Kagami chega à conclusão de que é uma criatura com uma pedra sombria. E para piorar a situação, pela criatura ter se formado usando um avião militar americano, a criatura está equipada com diversos equipamentos altamente explosivos. O governo americano quer ocultar o ocorrido, mas a situação é ainda pior, pois o navio cargueiro devorado estava equipado com ogivas de nitrogênio. Agora a pedra está se movendo em direção ao Japão, e isso poderá causar um acidente similar ao de Hiroshima e Nagasaki. Um tempo depois, o Kagami vai até o Tandouji e o convida para conhecer uma certa pessoa. Ele diz que a pessoa tem 18 anos de idade e o seu gênero é o feminino. Então o Tandouji fica interessado. O Tandouji então é levado até uma casa que mais parece um palácio real. Lá dentro, ele é levado até um quarto, onde a garota de 18 anos se encontra. Ela tem uma aparência infantil e ainda está viva, selada dentro de uma pedra. O Kagami diz que a garota foi selada nesta pedra no dia em que aquela foto foi tirada e que seus pais foram mortos por uma pedra maligna. Desde então, a Ruri criou uma organização para poder lutar contra as pedras malignas, pois ela acredita que se continuar trilhando esse caminho, um dia talvez ela consiga libertar a sua irmã mais nova. Do nada, a Ruri chega na sala e bate no Kagami, pois ela não queria forçar o Tandouji a se juntar a eles por sentir pena ou algo do tipo. Mas o plano do Kagami deu certo, e após descobrir tudo isso, o Tandouji perguntou se ele realmente pode os ajudar. Agora ele está disposto a ajudar. Então ele é levado de avião até a criatura que se aproxima do Japão. Ele só precisa se transformar, pular do avião em movimento e derrotar a criatura, mas o Tandouji diz que é impossível ele conseguir fazer isso. A criatura os descobre e começa a atacá-los, e então as empregadas fazem o seu melhor para desviar de todos esses ataques. O inimigo parece mais uma espécie de dragão voador, e durante essa confusão, o Tandouji acaba caindo do avião, e a Ruri, como uma boa mulher corajosa, pulou atrás dele sem nem mesmo levar um paraquedas. Ela o alcança no ar, e o Tandouji pergunta onde está o paraquedas dela, mas ela o responde dizendo que apenas confia nele. Ela o ajuda a se transformar no ar, e o Tandouji implora por um poder que o permita voar, e o seu desejo é atendido. Ele chega mais perto da criatura gigantesca e é atacado. Então, em um momento de descuido, a Ruri quase vai visitar sua família, mas o Tandouji a salva. Lá de dentro da criatura, a estátua com o rosto demoníaco que havia sido consumida pelo dragão relata a todos que encontrou o ponto fraco dessa coisa. O Tandouji então pede por um poder para eliminar o dragão, e então, com apenas um disparo, ele consegue remover toda a vida dessa criatura colossal. Tudo acaba bem, e o Kagami até mesmo abre um pequeno sorriso. Um tempo depois, o Kagami manda a Ruri ter mais cuidado, e em resposta, ela se lembra do passado e diz que o Tandouji sempre irá a proteger. Ela então pergunta onde está a estátua demoníaca, e o Kagami então se lembra dela, e infelizmente a estátua ainda está no fundo do mar, pedindo por ajuda. Um bom tempo se passa e vemos a Ruri comprando uma pedra amarela por um valor absurdo de dólares, e ela só compra essas joias de valor absurdo para que o Tandouji tenha poder o suficiente para enfrentar as pedras malignas. Cada transformação dele gasta uma pedra valiosa dessa, e enquanto aquela pedra estava sendo carregada, aquela mesma criatura em forma humanoide ataca a escolta inteira da Ruri. O Kagami então avança usando sua armadura mecânica para enfrentar essa criatura, mas a criatura contém poderes que desafiam a lógica, e por isso o Kagami é facilmente derrotado. A criatura então se vira contra uma outra pessoa que estava participando da escolta. O homem chamado Keimin coloca um cristal em seu peito e se transforma, mas a sua aparência parece a de um
um soldado muito bem equipado. O Tandouji estava indo atrás da sensação de algo familiar, e ele acaba se deparando com os dois lutando, e o inimigo que todos querem derrotar olha para o Tandouji e rapidamente percebe que ambos são iguais, e devido ao pequeno contato de aproximação, o Tandouji se transformou, o que fez o inimigo desconhecido recuar, e o Kenmin ficar interessado no Tandouji. Um tempo depois, o Tandouji acorda na casa da Ruri, e ela pede desculpas por não estar ao lado dele naquele momento. O Kenmin visita a casa da Ruri e revela a ela que duas crianças fugiram do seu laboratório, e ele acredita que o inimigo desconhecido que os atacou nesse dia foi o Kijima. Ele diz que esse Kijima é um garoto que tem usado seus poderes para o mal, sob o pretexto de estar buscando a liberdade. Por isso ele deseja que a Ruri use o Tandouji para os ajudar a capturar o Kijima. Do outro lado da tela, vemos o Kijima retornando até o seu esconderijo. Ele entra lá quase perdendo o controle, e uma garota chamada Fei o ajuda, usando um remédio para o manter consciente. O remédio deles está quase acabando, e agora a Fei deseja lutar ao lado dele para poder eliminar o Kenmin. No entanto, o Kijima não quer que ela lute. Ele comenta com a garota sobre um garoto que tinha a mesma aura que ele, que no caso é o Tandouji. Do outro lado da tela, o Tandouji estava recebendo informações sobre um garoto que estava causando esse caos. Ele fica se perguntando se um dia ele também será chamado de demônio e será caçado por todos, mas a Ruri diz que isso nunca vai acontecer enquanto ela estiver ao seu lado. Depois disso, eles vão até o laboratório do tal do Kenmin. O homem diz pesquisar pedras sagradas em busca de criar algo que possa ajudar a humanidade. No entanto, Kijima tem ameaçado a sua vida. Ele deseja derrotar o Kijima e corrigir suas ações, pois foi o garoto quem deu vida à Medusa e aquele dragão colossal que o Tandouji derrotou. Todos ficam de guarda, esperando o Kijima, e bem de longe, o garoto que pretende eliminar o Kenmin decide os atacar, mesmo estando ciente dos reforços. Ele se transforma e avança, pois além de matar o Kenmin, ele também precisa de medicamento para se manter vivo. O Tandouji recebe a pedra da Ruri para se transformar, e o primeiro ato do Kijima foi usar o seu poder para criar algumas criaturas pequenas, que se transformaram em grandes centopeias ao entrar em contato com o solo, deixando o Kagami em apuros, tentando as enfrentar. Ele invade a base em busca do seu remédio, mas quando ele pega o remédio, ele é incinerado por uma armadilha que já foi preparada com antecedência, mas isso não o mata, e quando ele sai da armadilha atravessando a parede, ele é pego em várias outras armadilhas. O Kijima consegue fugir, mas a garota que ele chama de cadela do Kenmin aparece para o capturar. Ele foge dela e invoca seus insetos de estimação para ir até o Kenmin, e em frente ao seu principal inimigo, ele diz que irá eliminá-lo, mas o homem se mantém sentado e calmo, enquanto o Tandouji parte para cima do Kijima, fazendo um trabalho pesado. Os dois usuários de Pedra das Trevas começam a lutar, e em um certo momento aí de pausa na luta, o Kijima diz ao Tandouji que ele está sendo usado e que ele não é livre para decidir o seu futuro. O papo deles é interrompido pela cadela do Kenmin, que tenta capturar o Kijima, mas ele consegue escapar e ainda deixa de bunda para cima. O Tandouji segue tentando o impedir, mas eles são alvejados por tiros, e o Kijima ordena que os seus insetos lidem com os homens armados e foge do local, pois os seus medicamentos foram destruídos e existem muitos inimigos para ele enfrentar sozinho. Alguns dias depois, vemos o Tandouji acordando atrasado para o festival escolar. Já a Ruri está na escola, e ela está ansiosa, pois ela se tornou a presidente do conselho estudantil. Ela estava muito pensativa, e então o Kagami tentou ajudar, mas do nada duas garotas aparecem tirando fotos, o que o deixa envergonhado, pois ele estava tentando aplicar o golpe da cobra revestida de aço nela, mas isso não foi possível. Ele sai da sala levando consigo a estátua de pedra demoníaca, que o avisa que uma nova pedra está por perto. Ela é pequena, então será fácil resolver o problema. O Kagami então cobre a estátua falante e pede para ela guiar até o pequeno problema. Bem perto dali, vemos que o problema é um daqueles insetos que o Kijima controla. Eles estavam em busca desse inseto em silêncio, para evitar aí que o festival escolar fosse destruído. O Tandouji sentiu a presença dessa coisa e também o viu. Ele rapidamente se dirigiu até um inseto, sem avisar a Ruri sobre isso. O Kagami e o Tandouji acabam se encontrando perto de alguns estudantes, que relatam que a bola deles se transformou em uma pedra do nada. O Kagami então conversa a sós com o Tandouji e diz que esse é um problema pequeno, que ele pode resolver sozinho. Ele também diz que esse assunto requer sigilo, pois se a Ruri descobrir sobre isso, ela cancelará o festival. O Kagami então parte para a ação, enquanto o Tandouji fica pensando no que fazer, pois ele só pode usar o seu poder e o manter sob controle com a ajuda da Ruri. Do outro lado da tela, o Kagami entra em uma cabine e avisa a todos que uma pedra maligna apareceu. Ele pede para que todos os sensores de detecção de calor sejam ligados. O Tandouji, por outro lado, chamou a Ruri para uma conversa a sós no terraço da escola, e quando tudo indicava que ele iria confessar o seu amor, ele pediu a ela para ajudá-lo a treinar para controlar melhor o seu poder. Ele pede para ser transformado agora mesmo, e a Ruri a aceita. Eles vão para uma sala fechada, e ela pega uma maleta cheia de joias. Todas custaram milhões de dólares, mas felizmente ela tem algumas pedras menores, que podem servir para que ele treine. Ela se transforma e do nada, a Wakana aparece, e ela pensa que ele está de cosplay para o festival. A Ruri diz que sim, isso é um cosplay, e que ele vai ajudar os clubes. Eles dizem isso, mas o Tandouji na verdade vai em busca da minhoca que está transformando tudo por onde ela passa em pedra. O Kagami o vê perseguindo um insetinho maldito, e vai atrás dele. No entanto, o inseto foge, e se divide em dois. Então o Kagami e o Tandouji se separam, mas durante o caminho, alguns delinquentes decidem tirar sarro do Tandouji e seu cosplay. Mas logo que eles fazem isso, o lugar onde eles estavam começa a cair, pois o inseto passou pela sustentação, transformando tudo em pedra. O Tandouji rapidamente segura a plataforma
plataforma para ela não cair. Mas ele não salva diretamente as pessoas, pois ele não pode usar os seus poderes na frente de todos. Quando tudo cai, o Kagami entra em ação e juntos eles conseguem salvar os garotos sem chamar muita atenção. Porém, o último inseto que fugiu encontra a pedra que procurava e começa a se transformar, mas o Tandoujo pega e na hora que ele iria eliminá-lo, a sua transformação se desfaz por conta da pedra barata. E após pegar essa coisa na sua mão, o Kagami sente que o bicho vai explodir, então ele o arremessa para o céu. A explosão do inseto parece mais fogos no céu, o que deixam todos animados, pensando que tudo que o Kagami e o Tandoujo fizeram foi apenas uma gravação cinematográfica. No fim, deu tudo certo e todos curtiram bastante todos os dias de festival, inclusive a Ruri, que bebeu uma bebida que já havia passado pela boca do Tandoujo e ficou cheia de vergonha. Agora todos estão indo curtir a vida juntos. O Tandoujo está animado por ver tantas garotas bonitas usando pouca roupa, e a Ruri, ao perceber isso, diz que ele deve estar pensando em coisas indecentes. Eles param em um lugar cheio de mato, e as garotas do Clube das Pedras comentam sobre uma montanha que parece uma pirâmide. O Tandoujo olha para lá e do nada, ele sente alguma coisa ruim vindo de lá. Todos começam a se divertir, fazendo o que desejam, mas o Tandoujo pega a estátua demoníaca e começa a perguntar a localização da pedra. O Kagami o encontra, e eles começam a discutir sobre o inimigo, mas a estátua de pedra demoníaca diz a eles que existem pedras que caíram na Terra há muitos anos atrás, e essa pode muito bem ser uma dessas pedras inofensivas. Um tempo depois, vemos que as garotas descobriram um lugar inexplorado, perto da tal montanha pirâmide. O Kagami então diz que o almoço está quase pronto, e as faz recuar dali. Então ele se prepara para ir sozinho investigar o lugar, e o Tandoujo e a Ruri concordam com isso, pois eles não podem ficar gastando pedras milionárias à toa. Ao entrar no lugar, o Kagami anda bastante, e descobre que essas ruínas não são naturais, e foram criadas por uma pedra. Ele segue em frente até encontrar um inimigo, e assim que seu combate se inicia, vemos que todos estão se divertindo, comendo e sendo felizes. O Kagami derrota a maioria, mas um ainda está faltando. Ele segue em frente em busca desse, mas esse último não é brincadeira. O Kagami e o Tandoujo correm para o ajudar, mas o chão em que eles pisavam se desfaz, deixando todos em uma situação complicada. O Kagami infelizmente está cercado por inimigos, então ele lida com todos e segue procurando o Tandoujo e a Ruri, até que do nada ele encontra a Ruri sozinha. Ele a acorda, somente para do nada eles serem atacados por inúmeros monstrinhos. O Kagami dá o seu melhor, lutando incansavelmente para proteger a Ruri, enquanto o Tandoujo busca um caminho para chegar até os outros. Durante a batalha do Kagami, ele fica preso e sem opções de combate. A única opção que ele tem para lutar é disparar um laser, mas ele sabe que o poder do seu laser irá ferir a Ruri. Do nada, eles ouvem a voz do Tandoujo, e o cara estava em uma situação desesperadora, bem abaixo deles. A Ruri pede ao Kagami por uma pedra, e após pegar a pedra, ela usa o seu poder na pedra, para que ela se torne a energia que o Tandoujo precisa para lutar. Com bastante dificuldade, ele obtém o poder, e rapidamente ele pede por uma arma precisa. O seu poder o obedece, e o dá uma arma letal e precisa, que ele usa para eliminar completamente o inimigo, salvando a todos. Assim, o episódio de praia termina, sem a gente ver nenhuma cena impura. Deve ser por isso que esse anime é completamente desconhecido, onde já se viu episódios de praia sem aquele hate desnecessário, que é uma delícia. Depois disso, durante a noite, vemos um homem transformado gritando e incinerando tudo ao seu redor. O Ken vai atrás dele, e eles iniciam uma batalha insana na floresta, e durante o impasse de poder, o Ken supera o seu inimigo e o atinge com toda a sua força. Ele não conseguiu capturar o seu inimigo, mas a sua cachorra seguiu fazendo esse trabalho em seu lugar. Após um banho, o Ken diz que o seu poder ainda está incompleto e mostra sua mão levemente chamuscada. Em resposta, o seu mordomo diz que ele irá precisar do poder daquela pessoa para se tornar completo. A cena então corta para o Kijima. Ele está tendo um sonho horrível, onde ele relembrava os momentos da sua infância. Na época, ele era tratado como um rato de laboratório, e a sua dor foi tanta que ele acabou acordando. Ele vai até sua parceira, e ela está em uma situação cada vez pior. Tudo isso porque ela está usando o seu sangue como soro para manter o Kijima vivo. Mas o Kijima diz para ela que em breve esse problema será resolvido, pois ele irá dar um jeito de usar o poder da Ruri como uma nova espécie de antídoto. Enquanto isso, o Tandoujo estava vivendo a sua vida normalmente, fugindo da sala de aula e tendo interações difíceis com a Ruri, pois ele não sabe lidar com uma mulher linda, carinhosa e atenciosa como ela. Depois do desentendimento, a Ruri vê duas garotas dando em cima do Kagami. Ele as chama de irritantes sem que elas percebam, mas a Ruri percebe isso e chega à conclusão de que ela deve estar irritando o Tandoujo, sendo atenciosa demais. Do nada, surge um compromisso e o Kagami e a Ruri partem de carro, mas no meio do caminho, o Kagami se distrai e atropela uma garotinha. Ele sai de carro para ver se ela está bem, mas nesse momento o Kijima captura a Ruri e o Kagami nem mesmo viu isso acontecer. Ele olha para a estátua demoníaca, mas ela estava partida em dois. O Kagami então informa o único que pode ajudar nesse momento, que é o Ken. Ele também vai até o Tandoujo e o informa, mas ele acaba sendo abandonado para trás, pois sem o poder da Ruri, o Tandoujo irá atrapalhar mais do que ajudar. O Tandoujo retorna para casa e faz o seu melhor, tentando reconstruir a estátua demoníaca, que acabou ficando com ele. Ele reconstrói, mas nada acontece, até que do nada, a estátua acorda, se perguntando o que aconteceu. O Tandoujo informa que a Ruri foi capturada, e após ele falar isso, a estátua sente a presença do Kijima. Ele estava em uma floresta, lutando contra a cadela do Ken. Bem perto dali, o Tandoujo, o Ken e o Kagami se reúnem. O Ken diz que uma agente dele está lutando agora mesmo contra o Kijima, e o Kagami finalmente percebe que foi o Kijima que capturou a Ruri. Na floresta, a batalha está
estava balanceada, até que a garota recebeu uma porrada e perdeu sua pistola, mas ela manteve sua postura e zombou da cara do Kijima, mandando ele avançar. Ele avança pressionando ainda mais a garota e quase acerta o seu núcleo, mas ela sacrifica o seu braço para se defender. A batalha continua pau a pau e no fim, o Kijima recua, deixando a sua inimiga ferida para trás. O Kemi então informa a todos, e se a Ruri não conseguir ajudar o Kijima, provavelmente ele irá matar. Dito isso, ele tenta acalmar o Tandouji, dizendo que irá dar o seu soro de graça para ele, mas o Tandouji não se importa com seus impulsos monstruosos, ele só quer que a Ruri não morra. Felizmente, o Kemi colocou um transmissor no Kijima, então eles vão conseguir encontrá-lo facilmente. Quando a Ruri acorda, ela viu que estava tendo seu sangue drenado pela Fei. Ela pergunta a Fei onde é que ela está, mas a garota esconde o seu rosto, ficando com vergonha de falar. Do outro lado da tela, o Kemi estava subindo em seu helicóptero, prometendo trazer a Ruri de volta com vida. O Kagami também estava indo atrás dela, e o único que ficou para trás foi o Tandouji, pois se ele perder o controle, ele será mais perigoso do que qualquer um. Ele vai até o local onde o Kemi foi, e do nada, ele manda o Tandouji aparecer. Acontece que o Tandouji o seguiu usando sua supermoto, e o barulho dessa supermoto foi bem notável. Bem perto dali, a Fei solta a Ruri, pois a Ruri prometeu não tentar fugir, mas ela tenta fugir, pulando em cima da Fei. No entanto, a Fei nem mesmo tem força para assegurar. Ela também revela que esse lugar não tem saída, e só pode ser acessado pelo Kijima usando seu poder de atravessar as coisas. A Fei, sem forças, explica que o Kemi abusava dos poderes dela e dos poderes do Kijima. Ela diz que o irmão dela foi morto pelo Kemi, e na primeira oportunidade que eles tiveram, eles fugiram, e é graças ao Kijima que ela fugiu do Kemi. Na hora de procurar a Rumi, o Kagami e o Tandouji se separam. Um segue os seus instintos, e o outro segue o GPS que o Kemi colocou no Kijima. O Kagami acaba seguindo um caminhão, e o Tandouji consegue encontrar o Kijima em seu esconderijo. O Kijima então pede para que o Tandouji o siga, prometendo mostrar a ele a verdade. Eles chegam num lugar onde as garotas estão, e lá o Kijima revela a verdade para todos, dizendo que o Kemi faz experimentos cruéis com aqueles que nascem com o poder das pedras, e que eles só serão livres depois que eles matarem o Kemi. O Kijima diz que irá fazer isso, mas ele precisa que o Tandouji e a Ruri saiam do seu caminho. Do nada, todo lugar onde eles estão começa a desmoronar. Quando tudo cai e a poeira baixa, vemos que a Ruri e a Fei só ficaram vivas porque o Tandouji as protegeu. Ele está quase perdendo o controle do seu poder, e se ele se transformar, a situação pode ficar complicada. O inimigo que os atacou foi aquele monstro de fogo de antes. Ele avança em direção a ele, mas o Kemi os protege e pergunta se o Tandouji e a Ruri estão bem. O Tandouji começa a chegar no seu limite e começa a se transformar. O Kijima, por outro lado, se transforma e começa a lidar com um cara de poder de fogo. Enquanto lutava contra ele, ele pergunta a essa coisa se a pessoa ali dentro ainda está viva, mas ele não recebe respostas, apenas porrada. Logo em seguida, o Kemi começa a bater nele, e depois de o segurar, ele falou algo no ouvido do Kijima, que o deixou com bastante raiva. A Fei tentou ir ajudar o Kijima, mas ela deu de cara com um monstro de fogo, que parou seu ataque na hora de acertar. Ela o chamou de irmão, e a coisa ficou ali parada, mas o Kemi tentou a matar, e o Kijima usou seu poder para defender. Logo em seguida, ele consegue pegar a Fei e fugir. O Tandouji, por outro lado, havia levado muitas pedras consigo, por isso a Ruri foi capaz de o ajudar a se transformar. Ele facilmente se livra daquela pedra que os segurava. Ele então se une ao Kemi para lutar contra a coisa que o Kemi diz ter se tornado um monstro sem salvação. Eles espancaram a criatura até ela fugir. Depois disso, o Tandouji e a Ruri conversam com o Kemi, perguntando se ele está fazendo experimentos humanos com pedras alienígenas. Ele mente dizendo que não, e após ele partir, o Tandouji e a Ruri ficam em dúvidas, pensando em quem acreditar. Um tempo depois, tivemos o Kemi falando com seu mordomo que ele precisou mentir para o Tandouji e a Ruri para manter os dois em dúvida, mas a partir de agora o cerco irá se fechar, por isso ele precisa terminar logo aquele experimento, retornando ao Kijima e a Fei. Bom, para os dois só restou a tristeza, pois o irmão da Fei é aquele monstro de fogo. Eles pensavam que o cara havia morrido, mas depois do cara segurar o seu ataque, ficou claro que ainda existe um humano que ama sua irmã ali dentro. A Ruri, depois desses acontecimentos, resolveu pesquisar mais a fundo a organização do Kemi. Não só isso, mas ela começou a repensar no seu vínculo com o Tandouji. Ela sentiu que estava usando seu poder para benefício próprio, então ela resolveu fazer um contrato com o Tandouji para que ele também algo em troca e tenha seus direitos nesse trabalho. Ela foi até o Tandouji, que rapidamente arrumou a sua casa e permitiu que ela entrasse. Ela explicou sobre o contato, mas o Tandouji não gostou da ideia, pois ele pensou que a Ruri não confiava nele, e por pensar nisso, ele decidiu sair do seu quarto. Ele foi para o rio, onde ele sempre busca uma pedra que ele perdeu na sua infância, mas do nada a Ruri diz que a estátua demoníaca está morrendo. Ele corre para lá e a conserta usando uma fita. No entanto, a estátua diz que precisa de uma pedra especial para se restaurar, e para fazer o Tandouji e a Ruri se darem bem de novo, ele diz que os dois devem ir juntos buscar isso. Eles vão para o lugar de trem, então a Ruri veio usando algumas roupas de pobre, o que deixou o Tandouji encantado. Depois que a Ruri compra suas passagens, os dois vão lá ficar esperando pelo trem. No entanto, os dois ficam naquele troca-troca de olhar, devido a uma situação desconfortável, o que incomoda bastante a Ruri. Enquanto isso, o Kagami estava coletando informações sobre o Kemi, mas ele recebeu a mensagem de que ele deve evitar se opor ao Kemi, senão ele será apagado. De volta a Ruri e o Tandouji, eles encontram a pedra que pode ser usada para consertar a estátua, mas em uma ligação, a estátua demoníaca diz a ambos que eles devem dar as mãos e verificar se a pedra irá reagir à energia deles. Se a pedra reagir, ela é a pedra certa. Antes de dar as mãos, eles vão almoçar, e a Ruri acaba pedindo o mesmo que o Tandouji para comer. Nesse momento, ambos finalmente começaram a conversar, e
o Tandouji pediu para Ruri ser sincera com ele, e ela pediu para o Tandouji parar de responder suas perguntas dizendo que tanto faz. Mulher nenhuma gosta disso. No fim, ele diz que só luta para poder ajudar as pessoas, então ela não precisa fazer um contrato ou algo do tipo. Depois de se resolverem, eles dão as mãos e ficam esperando a pedra brilhar, mas nada acontece. Eles então passeiam bastante de mãos dadas, aumentando o vínculo que eles têm. Durante o passeio, o Tandouji acaba compartilhando um pouco do seu passado, onde ele se divertia com seus amiguinhos que tinham mães da bunda grande. Ele adorava ver a bunda da mãe dos garotos, mas certo dia, ao ver seus amigos sofrendo bullying, ele removeu seu colar de pedra e usou seu poder. Por conta disso, eles tiveram que se mudar, e após esse ocorrido, Tandouji nunca mais teve um amigo. Esse lugar em especial traz essas memórias, e a Ruri diz que há muito tempo atrás o Tandouji a salvou, mas ele diz que não se lembra disso. A Ruri então entra na água chamando o Tandouji, mas ele não vai por vergonha. Na água, a Ruri acaba cortando o pé com alguma coisa, e ao saber disso, ele rapidamente a leva no colo de volta para a areia. No fim desse dia, eles se divertem com alguns fogos de artifício, para logo em seguida apertar as mãos e prometerem lutar juntos contra as coisas ruins. No fim, eles retornam para a casa da Ruri, e todas as empregadas acham que eles finalmente começaram a namorar. A estátua demoníaca aparece consertada e revela que aquilo sobre a pedra reagir ao poder deles era uma mentira, para fazer com que eles resolvessem seus problemas e voltassem a se dar bem. Do outro lado da tela, o Ken está ciente de que a Ruri está prestes a descobrir os seus segredos, mas ele já tem seus planos prontos para resolver esse pequeno problema. Um tempo depois, vemos o Tandouji saindo de uma sessão de treinos com as empregadas. Ele sai do treino cansado e vai para a escola conversando com a Akana. Ele chega a perguntar o porquê dela ter o chamado para o clube de pedra, e em resposta, ela disse que ele se parece com uma pedra, o que deixou o cara sem entender é nada. Na sala de aula, o professor manda todos apresentarem o seu trabalho, mas o Tandouji não fez nada. Felizmente, a Ruri fez o trabalho para ele, pois ela sabe que ele não teve tempo para isso. Porém, de nada adiantou, pois o professor viu isso acontecendo e começou a julgá-los, dizendo que mesmo que a Ruri ame o Tandouji, ela não pode ficar fazendo tudo por ele. O fato disso acontecer faz com que as pessoas repensem um pouco tudo que eles dizem sobre o Tandouji, pois antigamente muitas garotas teriam dito que o Tandouji molestou a Ruri e a obrigou a fazer o seu trabalho, mas hoje em dia todos dão risada e dizem que a garota só se apaixonou por ele. Um tempo depois, vemos que o Tandouji ficou de recuperação, mas o Kagami preparou para ele um caderno de estudos, com tudo que o Tandouji precisa para passar na recuperação. Do nada, uma outra pedra maligna aparece causando caos, mas o que importa mesmo é que o Tandouji passou no teste, e ele fez questão de dizer ao professor que ele não trapaceou. Depois disso, ele saiu conversando com a Akana, e durante a conversa, todos que passavam o cumprimentavam, como se ele fosse uma pessoa normal e um amigo de todos. O Tandouji estranhou um pouco isso, mas seguiu em frente até que a Ruri o convocou para lutar. Dessa vez, o Tandouji terá que enfrentar duas pedras. Ele é levado até o primeiro inimigo, que parece uma criatura musculosa com uma cabeça de lâmpada. O monstro ignora o Tandouji completamente, mas ele faz questão de o atingir com tudo. No entanto, o monstro não fica parado e começa a bater no Tandouji. O nosso personagem principal é tratado como um pedaço de merda por esse inimigo, e quando o Tandouji lidava com esse inimigo, o Kagami e as empregadas tentavam lidar com o outro mais fraco. Porém, ele também não era fácil de se deter. De volta ao Tandouji, ele estava levando uma surra, até que algumas empregadas em um helicóptero tentaram apoiar. No entanto, o helicóptero delas foi rapidamente derrubado. F para as empregadas. Após os derrubar, o monstro decidiu correr, e o Tandouji tentou segurar, mas ele acabou sendo arrastado junto. O Kagami e a Ruri estavam tentando preparar um golpe poderoso, usando o poder da Ruri para eliminar o inimigo dele. Tudo deu certo, e o disparo foi dado, mas a Ruri errou o núcleo do inimigo. Do lado do Tandouji, a criatura cansou de ser seguida, e o jogou no chão e começou a pisoteá-lo e massacrá-lo do jeito que podia. Enquanto apanhava, o Tandouji estava pensando nos seus amigos, e estava dizendo para si mesmo que ele deveria se tornar mais forte. Essas emoções fizeram o poder da Ruri se tornar ainda mais forte dentro dele, o que o permitiu derrotar rapidamente um inimigo que parecia impossível de se derrotar. Ele então sai correndo para enfrentar o outro inimigo, e para correr mais rápido, ele pede por um poder para correr mais rápido. Assim, vemos ele correndo com a sua maior velocidade e chegando a tempo de salvar a Ruri e os outros. Esse monstro também é eliminado, e todos ficam felizes. Porém, do nada, a cabeça dos dois monstros derrotados se unem, formando uma bomba que vai em direção a uma cidade grande que não foi evacuada. O Tandouji, mesmo estando com pouco poder, promete resolver isso. Então ele vai atrás da bomba e implora por qualquer poder que o permita alcançar aquilo. Ele começa a voar como uma luz azul, e mesmo que os inimigos tentem o impedir, ele consegue os atingir, resultando em uma explosão no meio do céu que salva o dia. E um dos resquícios dessa explosão atingiu a irmã da Ruri, a Aoi, aquela que tá lá dentro da pedra. Então, no dia seguinte, a pedra onde a Aoi está presa começa a reluzir. O Tandouji é convocado às pressas pela Ruri, e chegando lá, a estátua de pedra demoníaca explica que na última batalha, o Tandouji liberou bastante poder, e como o poder da Ruri e da Aoi são similares, a Aoi acabou ressoando com toda essa energia, e isso acabou acontecendo com ela. E, infelizmente, o Tandouji não estava sentindo nada diferente vindo da Aoi. Então ele se senta com a Ruri e pergunta a ela sobre o que aconteceu no passado. Ele quer saber sobre a época em que a Aoi ficou presa dentro daquela pedra. Então a história do passado é mostrada, dando até mesmo informações que a própria Ruri não sabe. Acontece que há muito tempo atrás, o pai da Ruri e da Aoi estava cancelando seus negócios com Ken, após descobrir que ele estava prosseguindo com experimentos desumanos. Na época, as duas irmãs não estavam se dando muito bem, devido a Aoi acabar quebrando um item de Natal que ambas as irmãs fizeram juntas. A Ruri ficou triste e decidiu não participar
participar do Natal em família. O Kagami ficou para trás com ela, para cuidar dela, e do nada, na casa de Natal onde a família da Huri estava, um monstro apareceu e começou a incinerar todos. O pai do Kagami lutou bravamente, mas ele não tinha força para derrotar o inimigo. O pai das garotas foi o primeiro a ser eliminado, para logo em seguida a mãe delas também morrer. O pai do Kagami, ainda vivo, tentou se explodir junto com a criatura, mas isso não deu certo e ele somente morreu. A Aoi só ficou viva, pois ela se transformou em uma pedra e se manteve assim até esse dia. Após descobrir tudo isso, o Tandouji disse para Huri que a irmã dela irá ficar bem e que ela acordou, pois agora eles têm poder e força para lutar. O Tandouji então vai embora a pé, e no caminho o Kijima o aborda, dizendo que irá eliminar o Kemi. O Tandouji pede ao Kijima para se unir a ele, pois eles têm o mesmo poder, mas o Kijima o chama de inocente e diz que ele não entende como esse mundo realmente é. No dia seguinte, a Huri começa a ser atacada pela mídia. Ela sofre acusações de não estar pagando impostos para o governo e vários outros tipos de ataque, como ser fascista, machista, xenofóbica, aquelas coisas de sempre. O Tandouji estava na escola, mas ele dá um jeito de sair de lá, usando uma passagem secreta. Ele e as garotas se encontram com o Kagami, que informa tudo o que aconteceu. O Kagami diz que pretende resolver tudo sozinho, pois até mesmo as empregadas foram presas, mas o Tandouji não acha que ele conseguirá sozinho. Do nada, vários carros os cercam e rendem os dois, e enquanto isso, a Huri estava no laboratório do Kemi. O homem estava totalmente vestido de médico e pronto para fazer experimentos com a Huri. Voltando para o Kagami, ele e o Tandouji são salvos pelas empregadas armadas. Elas são poderosas e querem salvar a Huri acima de tudo. De volta a Huri, o Kemi, enquanto começava a operá-la, acabou contando a ela a história de um povo que roubava o coração do guerreiro mais poderoso e que o coração desse guerreiro dava um grande poder a todos. Agora ele quer obter o coração dela e pegar esse poder para ele mesmo. No entanto, no momento em que ele estava a operando, o poder da Huri começa a brilhar e o Kemi é jogado para longe. A Fei aparece diante do Tandouji e seus amigos e pede para se juntar a eles nessa operação. Ela diz que o Kijima está atacando a instalação de pesquisas do Kemi e todos decidem aproveitar essa oportunidade para atacar também. Quando o Tandouji entra no lugar junto com a Fei, ele é atacado pelo monstro com poder de fogo, mas do nada o Tandouji percebe algo brilhando e esse algo era o colar que a sua mãe o deu, o colar que ele usava quando era pequeno. O Kijima aparece e inicia uma batalha contra o monstro de fogo e logo em seguida ele salva a Fei das chamas que iriam acertar. Ela diz que deseja salvar o seu irmão, mas o Kijima acredita que não existe mais um ser humano ali dentro. Ele se lembra da primeira vez em que ele viu o irmão da Fei. Ele ficou muito mais tempo na organização e sofreu com muito mais pesquisas do que eles. Enquanto isso acontecia, o Kagami era atacado pela cachorra do Kemi e o Tandouji conseguiu chegar até a Huri. Ela estava se transformando completamente em uma pedra e o Kemi apenas ignorou o fato do Tandouji estar tentando a salvar. Então, em um flashback do passado, vemos que há muito tempo atrás, a mãe da Huri deu à mãe do Tandouji um colar para poder controlar o poder dele. Na época, ocorreu aquele incidente em que o Tandouji salvou a Huri. Então, voltamos para a atualidade, onde em troca do seu amuleto querido, o Tandouji conseguiu desfazer a transformação em pedra da Huri. Ela fica triste por ele ter perdido algo tão precioso, mas o Tandouji a tranquiliza, dizendo que a partir de agora ele tem ela. O Kemi elogia os dois e diz que eles formam um lindo casal, mas ele tem um certo problema com o Tandouji. O Kemi diz ter se esforçado bastante para fazer o Tandouji se transformar em um monstro, revelando que ele tirou o colar dele, sua família, e até mesmo assim o Tandouji não se transformou em um monstro. Por isso ele continuou insistindo e causando problemas maiores na sua vida, mas a Huri foi lá e se intrometeu. Ele revela que é o responsável por tudo de ruim que aconteceu na vida do Tandouji, o que choca ambos. Enquanto isso, a Fei e o Kijima estavam administrando uma possível cura para o irmão da Fei, mas isso apenas fez com que o cara recuperasse algumas memórias como humano, o que o fez começar a gritar com todos para não machucarem sua irmã, e até mesmo elimina alguns conhecidos em seu caminho. No entanto, Kemi remove o coração levemente restaurado dele e diz que, graças a Fei, ele obteve o poder de um deus. Ele coloca o poder desta pedra dentro dele e começa a rir como um psicopata. Ele então promete que irá devorar o poder de todos os cristais, até que ele se torne um único e verdadeiro deus. Ele promete atacar primeiro o Tandouji, mas o covarde pega a Fei e tenta fugir. O Tandouji pede para ser transformado, mas a Huri diz que agora que ele aceitou, o poder dela já está dentro dele. Então ela o beija, fazendo com que ele assuma uma transformação superior à primeira. Enquanto isso, Kijima foi atrás do Kemi, e assim que a luta começa, o Kemi cria um escudo, colocando a cabeça da Fei como centro dele, o que faz com que o Kijima se contenha em seus ataques. Eles mantêm a luta de pé, com Kijima evitando a todo custo acertar a Fei, mas em um certo momento ele quase a acerta. Então a Fei grita, dizendo ao Kijima para a ignorar e eliminar logo o Kemi. Enquanto isso, todos estavam cumprindo seus propósitos, e a Aoi, que também havia sido levada pelo Kemi, acordou e disse para a estátua demoníaca que ela precisava fazer algo. De volta à batalha do Kemi com o Kijima, após ver o Kijima apanhando tanto, a Fei desiste de viver, e por conta disso, o Kemi decide a matar. O Kijima fica louco e tenta o impedir, mas quem acaba fazendo isso com sucesso é o Tandouji. Porém, para enfrentar o Tandouji no auge do seu poder, o Kemi decide consumir a pedra do Kijima. Quando ele faz isso, Kijima cai, sem consciência, e a Fei, ao ver isso, sucumbe aos seus sentimentos, se transformando em um monstro que deseja que todos, inclusive ela mesma, morram. Enquanto isso, o Tandouji estava lutando contra o Kemi, que mais parecia um demônio do que um ser humano. Ao invés de se focar em lutar, ele estava tentando a todo custo consumir a pedra do Tandouji. O Tandouji o leva para longe, e enquanto eles lutavam, a Fei aparece e também começa a atacar o Kemi. Ela é forte, mas isso ainda não é o bastante. Do outro
lado da tela, Aoi é encontrada pelo Kagami, e ela logo dá uma ordem que não é mostrada. Bem perto dali vemos que o Kijima não morreu após a luta, mas ele não consegue usar mais os seus poderes sozinho. Ele grita de longe, mandando a Fei não lutar, mas agora já é tarde demais. Todos os ataques dela foram absorvidos pelo Kame, e de acordo com o próprio Kame, a Fei só tem poder defensivo, igual a Ruri e a Aoi. Por isso ela deu a ele a defesa perfeita. O Tandouji agora não consegue mais o ferir, e o Kame agora promete consumir a todos, dizendo sentir uma fome imensa. Mesmo tendo tanto poder, o Kame é derrotado pelo Tandouji, que obteve velocidade suficiente para perfurar o seu escudo. Porém, após a derrota, o Kame, que foi parar ao lado da Fei, decidiu usar o poder do irmão da garota para realizar o desejo da Fei. É aquele desejo de que todos morram. Ele faz isso e a garota começa a sucumbir ao seu poder. Ela então inconscientemente começa a usar um poder para destruir todo mundo, e o Tandouji tenta impedir, mas sozinho o máximo que ele pode fazer é a matar. Então a irmã da Ruri, a Aoi, dá o seu poder ao Kijima e pede para que ele faça a Fei voltar ao normal. Juntos, o Tandouji e o Kijima fazem o plano deles, que consiste no Tandouji ganhar tempo para o Kijima chegar até a Fei. O Tandouji então usa um poder para transformar toda a estrutura que a Fei criou em uma pedra. A pedra começa a cair, então ele faz força e a mantém voando. A Fei olha para ele e pergunta por quê, e então ele faz o seu discurso do herói, dizendo que o Kame morreu e agora eles podem viver em paz. O Kijima chega por trás da Fei e a abraça, dizendo que vai ficar tudo bem, para logo em seguida remover aquele poder do irmão dela e o destruir. Assim, mais um problema é resolvido. Lá embaixo, a Aoi revela ter conseguido ouvir tudo o que aconteceu enquanto ela estava presa dentro daquela pedra. E depois que todos os problemas são realmente resolvidos, a Ruri revela a toda a humanidade a verdade sobre o Kame. O Kijima fica em paz com a Fei, e o Tandouji e companhia saem de barco para caçar pedras no mar, voltando a viver uma vida feliz, dessa vez sem um Kame para os atrapalhar. Assim termina a história do anime Sacred Seven. Caso você queira acompanhar mais histórias completas como essa, não esqueça de deixar o like e se inscrever no meu canal, beleza? E se tu quiser ver outro vídeo, basta clicar em um aí que tá aparecendo na sua tela.